Bem-vindos e bem-vindas, muito boa tarde ao nosso CEMIT em rumo a 2021. Uma satisfação enorme tê-los e tê-las aqui neste momento tão especial para a equipe do Programa Semente, para todos que trabalham com a aprendizagem socioemocional, e em especial também com os nossos parceiros, tantos professores, tantos pais, tantos alunos, e que nos brindaram com tantos depoimentos belíssimos que inauguraram o CEMIT de hoje, com o título Rumo a 2021, e estes depoimentos, eles nos tracionam mais e mais na nossa vida para continuarmos avançando em pesquisa, em seriedade, em entrega de melhores propostas e materiais para as escolas que trabalham conosco, né? Aliás, estes depoimentos são tão gostosos, né, que falamos que projetado há pouco, né, relembrou os nossos 4 anos de parceria, né? Nós nascemos em 2016, pelas mãos dos nossos cofundadores, né? O Dr. Celso Lopes de Souza, médico psiquiatra, professor há muitos anos, e o professor Eduardo Calbucci também, doutor em linguística pela USP, professor também há muitos anos, e tantos professores que formam o Programa Semente. E passou um filme pela nossa cabeça, né? Nascemos com o propósito de impactarmos e melhorarmos a educação brasileira, com muito esforço, muito empenho, muita dedicação. E nessa jornada de tantos anos, quantas escolas, quantos pais, quantos alunos, quantas visitas, quantas recolhas belíssimas de adolescentes e crianças que passaram a falar: olha, estou lidando melhor com a raiva, olha, estou menos triste, olha, no momento de aflição, eu tenho este comportamento, ou a minha empatia com os colegas melhorou, quer dizer, a minha resiliência, né? Estou mais dedicado nas provas, dedicado nas tarefas e desafios que enfrento na vida. Então, isso para nós é muito gratificante. E o Programa Semente nasceu no ano de 2016, exatamente olhando o mundo absolutamente acelerado do ponto de vista das modificações que estão colocadas. Um mundo em que modifica a relação de trabalho, modifica a relação com a natureza, modifica as relações sociais, e nós notamos, e a ciência, felizmente, nota, que nós, por meio da aprendizagem socioemocional, teríamos a possibilidade de pavimentar um percurso sólido para que estas crianças e os adolescentes pudessem enfrentar os grandes desafios do século XXI com muita altivez, de cabeça erguida, com muita resiliência, muito foco, muita empatia, tracionando a vida com sucesso profissional, felicidade pessoal, né? E aí veio a pandemia, inclusive, agora, este momento que nós estamos vivendo, para tracionar ainda mais e dar mais velocidade a essas transformações e mostrar mais do que nunca que a aprendizagem socioemocional é fundamental. Nos nossos lares, né, nós sempre estamos aí tecendo essas considerações, que os nossos barcos não são os mesmos, mas o mar revolto é o mesmo para todos. Tem feito com que nós experimentemos e estamos aí navegando, né, pelas emoções, raiva, medo, tristeza diante desse contexto, mas de muitas coisas boas, como a proximidade com os filhos, às vezes os relacionamentos dentro de casa, né, mais olho no olho, o cotidiano mais gostoso. Então, apesar dos pesares, a pandemia veio aí para acelerar o processo de transformações. Nós temos já estudos indicando que, da perspectiva do trabalho, isso se efetivará mesmo. E qual é a grande questão e qual é a grande solução que nós temos para oferecer aos nossos filhos, aos nossos alunos, aos nossos adolescentes, às nossas crianças, para o século XXI, para que enfrentem os grandes desafios do século XXI. E este condão, quer dizer, esta coisa que tanto falamos, né, que tanto apreciamos e que a ciência dá tanto destaque hoje, porque o mundo tem pedido, é exatamente a aprendizagem socioemocional, escalável, com qualidade, com comprovação científica e com muito suporte de toda a equipe do Programa Semente. Então, um prazer enorme recebê-los aqui e recebê-las neste momento que, para nós, é de extrema importância para falarmos da solução completa e do que virá para o ano de 2021.
Apresento a programação agora, a sequência dos trabalhos, e aí nós vamos dialogando aí à medida em que o processo das falas vai se desenrolando, tá? Então, fará a abertura dos trabalhos na sequência o nosso cofundador, o médico psiquiatra, como eu disse há pouco, o Dr. Celso Lopes de Souza, com uma pergunta: o que é uma solução socioemocional completa? E fará essa apresentação para nós. Na sequência, o professor Ronaldo Carrilho também trará suas contribuições, autor do programa Semente, né, com os demais aqui, professor Eduardo Calbucci, professor Celso Lopes e o professor Bruno Damasio ao final, que já apresento. Ele trará o tema, o desafio da formação dos professores, as competências socioemocionais em momentos focados e nas demais aulas. Isso é muito importante, trabalharemos o tema. Aí, na sequência, o professor Eduardo Calbucci trará a temática, o aluno no centro do processo de aprendizagem, as novidades do programa Semente para 2021, e perceberão que temos novidades maravilhosas, com muito trabalho, com autores que eram professores e agora se tornaram autores do Semente. Nós estamos preocupados em ouvir os professores, os gestores, os pais dos alunos o tempo inteiro. Vocês, os parceiros que nos conhecem, sabem bem disso, da nossa proximidade com relação a essa preocupação de recolha. E, ao final, o professor Bruno Damasio, a medição das competências socioemocionais, o que é e como funciona a plataforma S, e, óbvio, encerrando as atividades de hoje com uma palavra final do professor Eduardo Calbucci, que o conhece, sabe que ele é o grande, digamos, alguém que domina as artes, domina uma série de coisas, trará algumas palavras finais bastante importantes, e em especial neste momento que nós estamos vivendo, e para brindar o encerramento dos trabalhos no dia de hoje. E chama agora o Dr. Celso Lopes de Souza com uma frase de encerramento da minha bola tocada inicialmente. É possível. Vocês verão hoje, nós com muita simplicidade, mas nós apresentaremos algo indicando que é possível impactar crianças e adolescentes e entregá-los para um mundo cheio de desafios, e eles, com toda certeza, com aprendizagem socioemocional, conseguirão alavancar as suas profissões e serem felizes ao longo da vida. Dr. Celso Lopes de Souza tem a palavra. Muito boa tarde, bem-vindo e dando sequência aos trabalhos. Um grande abraço desde já. Obrigado, Felipe. É com muita satisfação que a gente, no dia de hoje, vem apresentar para vocês um trabalho que é de muita gente. O Felipe estava comentando a respeito do histórico da Semente. A Semente, ela nasce oficialmente em 2016, com o lançamento do programa Semente, mas o primeiro ano de aplicação dela é em 2017. A gente está, portanto, no nosso 4º ano. E se a gente olhar o que nos motivou a enfrentar essa agenda, que não é uma agenda trivial, era a modificação que o mundo vem apresentando, em que a velocidade com que a tecnologia vem alterando o nosso redor ia mudar completamente aquilo que se espera do mercado de trabalho, os desafios de ter que, de repente, o que você estava fazendo ser transformado digitalmente. Essa era a nossa preocupação. E os estudos mostravam que as competências socioemocionais, que tem vários nomes, as competências do século XXI, soft skills, começaram a ter dados cada vez mais robustos de que isso teria um impacto muito grande. E aí veio a pandemia. Eu acho que se nós gastávamos nos nossos eventos um tempo tentando falar da importância do que a ciência estava mostrando a respeito das competências socioemocionais, eu acho que a pandemia escancarou. A gente não precisa mais perder tempo, tanto pelas evidências científicas, quanto por olhar o que está acontecendo. Vamos pegar professores, nós professores. Os professores que não tiveram a capacidade de se reinventar, de conseguir dar o máximo de si para conseguir chegar no aluno, e isso não vem sendo fácil, esses professores estão sofrendo muito. Já vinham sofrendo antes,
a principal causa de afastamento do trabalho para professores era o CIDF, que é o Código Internacional de Doenças para Transtornos Mentais. Isso é muito preocupante. Imagina um pai, alguém que teve o seu negócio completamente impactado pela pandemia e não conseguiu regular as emoções para lidar com isso, não conseguiu ter imaginação criativa de achar formas. As competências que a gente está falando são as tais competências socioemocionais. E a primeira coisa que se precisa, que era uma busca nossa, é legal, a gente já sabe tudo isso, mas como é que a gente vai trazer isso para a escola? E já tem, a primeira coisa era um arcabouço conceitual sólido. A ciência já tem hoje muito bem documentado quais famílias de competências socioemocionais importam. Forma uma espécie de tabela periódica em que são 5 famílias de competências replicadas nas mais diversas culturas e que quando a gente fala em competência socioemocional, a gente vai estar caindo aqui. Do mesmo jeito que que elementos químicos se juntam para formar as diferentes substâncias, quando a gente fala em competência socioemocional, qualquer competência que você pegar, ou vai estar aqui, ou será uma combinação dessas competências. E o Brasil, nesse arcabouço, ele teve uma contribuição brutal, porque em 2004, a Viviane Sena começa a levantar essa agenda, que foi puxada também pelos economistas, um prêmio Nobel de Economia, e o Brasil contribuiu com pesquisa, por meio do Instituto Ayrton Senna, fortemente com publicações que, inclusive, nos ajudam agora a ter, inclusive, a convicção de que isso também vale para o solo brasileiro. Ou seja, o que a gente está falando não é uma coisa que a semente, a educação faz, não. Isso aqui é o que a ciência fala. Nós enfrentamos o nosso dia a dia com 5 grandes famílias. Só para você entender o que a gente está falando, a primeira família de competências é a família da abertura ao novo. É a nossa capacidade de imaginar. Tudo começa por aqui. Tudo que um dia foi criado pela humanidade passou primeiro pela imaginação. Olha o quanto isso é importante agora. E tudo começa pela curiosidade, pelo desejo de conseguir mudar. Muita gente fala, Celso, mas sensibilidade estética também caiu, porque o que você está vendo aqui são arranjos que acabaram se formando em padrões, em arranjos matemáticos. Quer dizer, de alguma forma, essas competências caem numa mesma família. O que é a sensibilidade estética, que alguns autores chamam de interesse artístico, entra aí. Olha as competências hoje exigidas, por exemplo, experiência de usuário, que é uma área da tecnologia que exatamente verifica o quanto o aplicativo é funcional. Pega no paladar e no tato, sensibilidade estética, a capacidade de perceber a harmonia nos sentidos. Paladar, olfato, a percepção dessa harmonia gera a ciência da gastronomia. Quer dizer, essa é uma capacidade nossa onde tudo nasce. E é interessante que, para ser chamada de competência socioemocional, teve critérios. Qualquer competência dessas que estão nessa tabela, a primeira coisa tem que poder ser aprendida. Então, tudo que a gente falar pode ser aprendido. A gente já sabe disso, porque senão não teria nem sentido a gente estar falando. Agora, não adianta você falar, tá bom, se eu posso desenvolver isso até quando? Hoje a gente sabe que é ao longo de toda a vida. É lógico que existem períodos em que você consegue ter uma aceleração um pouco maior ou não, mas podemos desenvolver ao longo de toda a vida. Só que, por exemplo, não adiantam competências da imaginação se não tivermos competências para colocar de pé aquilo que sonhamos. Estou falando de competências como foco, organização para ganhar eficiência, persistência para não desistir quando fica difícil, quando fica chato, determinação para conseguir dar o melhor que você pode com aquilo que você tem disponível. Quando a gente olha nessa pandemia, professores se virando, dando aula com trilha sonora batendo panela, alunos tentando pegar, estudando no banheiro com internet, isso é determinação.
É dar o melhor que pode com aquilo que tem. A responsabilidade é a nossa capacidade de cumprir aquilo que nós prometemos para nós mesmos. E é interessante você perceber o quanto elas, apesar de serem competentes da mesma família, isso é o que vai nos ajudar a construir os sonhos, elas são independentes. Como assim? Não adianta você ser determinado um dia em que você dá tudo de si, se no dia seguinte você não conseguir dar o melhor de você, e às vezes no dia seguinte o melhor de você é inferior ao que você deu no dia anterior. Mas foi o melhor que você podia dar naquele dia. Por quê? Porque você está sendo persistente. A persistência, ela é exigida nesse tipo de situação. Nota como as competências, elas precisam umas das outras. Elas não trabalham sozinhas. E insisto, se algum de vocês estiver olhando, escutando isso, falando assim, eu tenho, não existe tenho, não tenho. Todos nós temos essas competências com potencial de desenvolvimento. O que varia entre nós é a velocidade com que aprendemos, mas podemos aprender. E isso que eu estou falando não é nada diferente de nenhuma outra aprendizagem, forma de aprendizagem. O que a gente descobriu é que isso também funciona do mesmo jeito. Agora, não adianta nada a gente ser criativo, termos a capacidade de gestão, se na primeira tempestade emocional a gente coloca tudo a perder. Existem competências importantíssimas que estão ligadas à nossa capacidade de lidar com o incerto, de lidar com o risco. Estou falando da capacidade de modular o medo. Não é não sentir medo. E quando a gente fala modulação do medo, são os estados do medo. Receio, preocupação, ansiedade, desespero e até o mais intenso pânico. Esses estados são importantíssimos. A preocupação, quem não estiver preocupado agora, terá problemas. Por quê? Porque não vai conseguir se planejar, não vai antever risco. Agora, quem se preocupar demais e paralisar, aí o medo paralisou. Não está conseguindo modular o medo. Modulação da raiva é a nossa capacidade de lidar com situações de injustiça. Toda vez que temos uma situação de injustiça, uma percepção de injustiça, ou de obstrução de algum objetivo que você queria fazer e você achou aquilo de forma injusta, os estados de raiva afloram. Portanto, a raiva é super importante. Ela está vinculada à nossa capacidade de identificar coisas que podem estar incertas, que podem estar não justas. Entretanto, ela é ótima sensor para perceber isso, a raiva. Mas ela é uma péssima resolvedora disso. Raiva que gera raiva só aumenta o problema. Por isso, da importância de modular a raiva. E a capacidade de modular a tristeza, que seria isso? A nossa capacidade de lidar com perdas. Toda vez que temos a sensação de perda, é que os estados da tristeza afloram. Olha como é importante a tristeza. A tristeza grita para o foco aquilo que é mais importante. A tristeza nos mostra o que caminho precisamos seguir para que aquilo não ocorra de novo. Ou, às vezes, só nos apontam a necessidade de valorizar. A mais forte da tristeza é o luto. Quantas pessoas não estão passando por isso agora? Existem vários tipos de luto. Tem pessoas que consideram o luto a perda de um projeto. Vivem da mesma forma. A capacidade de lidar com isso é o que nós desejamos para os nossos filhos, para os nossos alunos. Só que a gente não pode esquecer que nós não construímos nada sozinhos. Se um dia nós olhamos para o céu e conseguimos criar os aviões, não foi a criação de uma pessoa só. Nós somos seres que precisamos de outro logo ao nascimento. Todo mundo que está aqui precisou de alguém para cuidar nos primeiros anos de vida. Senão não estaríamos aqui. É por isso que as duas últimas famílias ganharam o nome de circunplexo interpessoal. A primeira família do engajamento são as competências de aproximação, a iniciativa social, a capacidade de se apresentar, a capacidade de falar, eu gostaria de participar, a assertividade, a capacidade de falar não. Como é importante aprender a falar não. A capacidade de colocar o seu ponto de vista, isso é assertividade. E o entusiasmo? Entusiasmo é a nossa capacidade de perceber emoções positivas. Positivas no sentido de valência.
O que a ciência sabe hoje é que o entusiasmo tem um papel fundamental como mecanismo de memória. Como assim? Eu vou dar um exemplo de uma emoção positiva que às vezes está escondida e a gente não percebe. Quando você, depois de muito esforço, consegue alguma coisa. Então, você se preparou muito, organizou tudo, você conseguiu estar organizadinho para falar, bom, agora vamos, nova fase. Logo que você acaba de organizar, a sensação, vem um bem-estar. Só que a gente vai esquecendo de olhar isso. A gente vai esquecendo de dar uma parada. Já vem, mas o que adianta? Amanhã eu tenho que organizar de novo. E qual que é o problema disso? Quando você não começa mais a perceber essa emoção positiva, na verdade, ela entra na memória, quando a gente a percebe, e ela vai servir para quê? Para que numa situação futura, a gente, utilizando essa memória de que vale a pena um esforço, uma conquista depois do esforço, a gente continue, mesmo que o que estejamos fazendo esteja difícil. Ou seja, quando alguma coisa está difícil, se eu tenho memória de outras conquistas e que o esforço valeu a pena, a ciência hoje sabe que isso auxilia a resiliência. Então, casais, a importância de comemorar coisas boas, de sentir, pode ser num olhar. É por isso que o entusiasmo, ele está na família do engajamento com os outros. Ninguém gosta de ter no time quem não comemora gol. E a comemoração pode ser nos olhos. Agora, o que vai manter os ambientes harmônicos é a última família. Às vezes a pessoa consegue ter iniciativa, sabe colocar seus pontos de vista, super alegre, mas a harmonia está quando somos empáticos. A empatia faz a gente perceber a necessidade do outro. O respeito, a nossa necessidade de tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Como os ambientes florescem quando tem isso. E a confiança é a capacidade de entender que todos nós erramos. E que se nós não formos capazes de perdoar quem às vezes erra conosco, nós ficaremos sozinhos. É um processo, não é simples, mas tem outros níveis de confiança. Se você não confiar no motorista do ônibus que está dirigindo, você não consegue entrar no ônibus. Se você não confia nos membros da sua equipe, começa a ter desarmonia. E todas essas competências, como eu disse, a gente pode aprender. E cuidado para não pensar que elas vão aparecer isoladas. Eventualmente aparecem isoladas, como os elementos químicos, mas elas costumam agir em conjunto. Imagina alguém que numa situação de injustiça, que de fato precisava ser feito algo, conseguiu modular a raiva, que pareceu isso, depois, para conseguir falar, precisou de assertividade, só que se não tivesse uma imaginação criativa para, de forma respeitosa, resolver aquilo e ser determinado para conseguir falar, não conseguiria resolver aquela situação. Se você notar, eu peguei todas as competências de uma mesma linha, de um mesmo período, mostrando que elas vão atuando à medida em que a gente vai operando na vida. Olha a importância dessas competências. E a gente já sabe que, se a gente quer ensinar, a gente precisa primeiro que os professores saibam disso. Não adianta toda essa ciência da OCDE publicando publicações se nós, professores, não estivermos sabendo disso. Isso precisa chegar na sala de aula. E não só o professor entender essas famílias para ensinar, para utilizar. Porque, na prática, os professores sempre ensinaram isso, sempre. Não davam nome. Que professor não estimulou persistência a um aluno? Que professor não orientou um aluno a caprichar numa redação porque estava agarrante, não estava conseguindo ler? Isso é sensibilidade estética. Só que a gente não sabia falar. Mas não basta isso. O professor também precisa aprender a desenvolver essas competências nele mesmo. Isso muda o ambiente da escola. Porque não adianta só um lugar estar falando disso e a criança saindo do lugar e aprendendo coisas diferentes. A escola precisa aprender isso. Assim como precisa chegar nos alunos. Não adianta os professores estarem sabendo disso e os alunos não terem um momento focado também para que eles consigam desenvolver e consiga aparecer uma uniformização de linguagem. E não adianta nada dados como esse. Hoje a gente sabe, por exemplo, que as competências da abertura ao novo, da autogestão, elas estão altamente vinculadas ao desempenho acadêmico, à nota.
Não é uma coisa ou outra, elas estão juntos. E, aliás, isso é uma excelente coisa, porque isso pode fazer a gente acelerar o processo. A gente sabe, por exemplo, que os componentes da autogestão, pegando só um, estão bastante associados a vários comportamentos de risco. Só que adiantam esses dados se a gente não conseguir usar? É por isso da importância de termos dados, medirmos o que está acontecendo, para que a gente consiga aprimorar onde precisa ser aprimorado e que esses dados sirvam não só para pesquisa, sirvam para quem está utilizando isso, sirvam para a escola tomar decisões pedagógicas. Esse é um sonho de uma solução socioemocional que aterrissa no chão da escola. É isso que a gente precisa fazer e a gente não tem tempo a perder. E é exatamente essa a solução que a Semente vai apresentar para vocês hoje. A gente vem há 4 anos para esse momento, para construir, não um discurso, mas construir uma prática para levar isso para a sala de aula. Felipe, devolvo a bola para você. Doutor Celso, muito obrigado pelas palavras, e já notam de largada que estamos quebrando a cabeça, né, desde o princípio, esse prosseguimento todo, tanta coisa e tanta novidade que teremos pela frente, portanto, nos acompanhe aqui até o final, será muito gratificante para nós. Queria reforçar, apareceu um QR Code aí na tela, e, por favor, não é para pedido de doações de qualquer natureza, tá certo? Mas é que a tecnologia nos propicia esse momento, né? Quem tiver aí o mecanismo do QR Code no celular, bastaria aproximar ali do QR Code e encaminhar, eventualmente, uma mensagem de interesse, e nós, no programa Semente, receberemos essa mensagem e retornaremos o contato depois, na sequência, tá certo? Então, o QR Code aparece aqui, aproxime o celular, encaminhe uma mensagem para nós, e nós teremos aí o maior prazer em devolver isso. Os nossos consultores entrarão em contato depois, na sequência, para maiores informações, esclarecimentos de dúvidas e, quiçá, o estabelecimento de tantas parcerias deste país tão grande e maravilhoso chamado Brasil. Agora, reforçando também mais uma informação, nos sigam nas redes sociais, nós temos um canal no YouTube do Programa Semente, temos o Facebook, temos o Instagram, então nos sigam em todos os canais, estão passando aqui na tela, no LinkedIn. Será um prazer enorme. Por meio destes canais, nós estamos anunciando sempre todas as novidades, publicação de materiais. Nós já fizemos algumas lives, pílulas socioemocionais, podcasts que estão disponíveis no canal do YouTube. Então, um convite, e no Spotify também temos um canal específico para que escutem aí, por meio dos mecanismos próprios, os podcasts e as pílulas socioemocionais, tá bom? Prazer enorme. E agora, faço um convite ao professor Ronaldo Carrilho, que vai falar sobre o desafio da formação dos professores, as competências socioemocionais e momentos focados nas demais aulas. Professor Ronaldo Carrilho, um professor de longa data, autor do programa Semente. Professor, prazer enorme tê-lo aqui conosco. Tenha a palavra, por gentileza. Muito obrigado, boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde, doutor Celso, professor Bucci. Como o Felipe anunciou, eu sou um professor de física do ensino médio. Um dia, conversando com o Bucci, com o doutor Celso, eles me perguntaram, eles me convidaram, Carrilho, você gostaria de participar de um programa de formação de professores nessa área de competências socioemocionais que a Semente está montando? Eu falei, puxa vida, isso seria uma honra. E eu comecei a esse programa de formação. Mais para frente, eles me convidaram, Carrilho, você não gostaria de falar um pouco dessa sua experiência nesse programa, lá no nosso encontro? Eu falei, puxa vida, que honra. Então, eu gostaria de falar para vocês desse lugar. Estou falando do lugar de um professor do ensino médio de física. Então, o que eu vou apresentar para vocês é uma solução na área de formação dos professores em competências socioemocionais, mas estou falando desse lugar de um professor de física. E eu faço um convite
para todos, para que façam o seguinte exercício comigo. Tentem pensar em um professor, uma professora que lhe foi marcante positivamente na sua vida estudantil. Eu tenho alguns, do meu ensino fundamental, do meu ensino médio, até da universidade. E se a gente olhar um pouquinho para esse professor que nos foi marcante, certamente ele foi marcante porque talvez ele tivesse uma boa didática, mas nessa didática há necessidade de organização, há necessidade de foco, de criatividade, de estética. Talvez esse professor ou essa professora foi marcante na sua vida porque foi empático, porque foi acolhedor ou acolhedora, soube compreender a sala num momento difícil. Veja, se a gente olhar um pouquinho para esse professor, para essa professora que nos foi marcante, e muitos de nós aqui nos tornamos professores pela influência desses professores, certamente esses professores tinham as suas competências socioemocionais num ponto elevado. Um outro exercício que eu gostaria de fazer com vocês vamos fazer uma imaginação aqui. Vamos supor que você seja convidado para fazer uma consultoria pedagógica numa escola, por exemplo, uma escola de idiomas. Vamos supor que você entre num momento de uma aula dessa escola e perceba que a aula está sendo bem conduzida, esse momento focado da aula está eficiente, os alunos estão engajados, participam com entusiasmo. Só que ao sair da aula, você percebe que pelos corredores há frases, cartazes, alertas, em que as frases escritas, por exemplo, em inglês, vamos supor isso, estejam com erros gramaticais, palavras empregadas de maneira totalmente equivocada. Certamente você veria nessa escola que tem algum descompasso entre o que está acontecendo em sala de aula e o restante da comunidade da escola. É isso que acontece com as competências socioemocionais. O que adianta eu, professor de física, numa escola que está se aplicando o programa Semente, por exemplo, em que os alunos têm os seus momentos focados, eu, professor de física, não consigo fazer a diferença entre preocupação e ansiedade, que é da família do medo, ou que eu não saiba, por exemplo, a diferença entre frustração e indignação, que é da família da raiva. E eu confundo esses termos, ou mesmo os alunos se apropriam desses termos e eu não consigo. Como é que eu posso cobrar organização, persistência, foco dos meus alunos se eu, como professor, não tenho essas competências bem desenvolvidas? Então, nesse sentido, perceba que a comunidade da escola, o professor do século XXI, precisa se apropriar dessas competências socioemocionais. Se apropriar sob dois aspectos. Precisa ter domínio da linguagem. Precisa ter o que a gente chama de regulação taxonômica. Ou seja, precisa falar a mesma linguagem que todos os outros professores. E também precisa ter as suas habilidades, as suas competências bem desenvolvidas. Eu não posso cobrar de um aluno empatia se eu não for empático. E o século XXI, essa pandemia, exige da gente velocidade. A nossa comunidade de professores, eu insisto, eu estou falando do lugar de um professor de física do ensino médio. Não estou falando de um aplicador do programa Semente. O século XXI, a pandemia exige essa velocidade. Agora, nós vamos esperar que as universidades estruturem cursos de desenvolvimento de competências socioemocionais?
Nós vamos esperar uma geração nova de professores? Não, a bola está com a gente. Então, a solução semente, que o Celso acabou de falar, em que a gente vai falar sobre toda essa parte que envolve formação de alunos, formação de professores, eu gostaria de tocar nesse ponto de formação de professores. E agora eu gostaria de deixar uma coisa bem clara. O que eu vou falar aqui não é para formação de professores aplicadores. Não. Eu estou falando com a comunidade de todos os professores. Professor de biologia, professor de artes, professor de ciências do ensino fundamental, professor de física do ensino médio, este professor. É para isso que eu vou falar sobre, primeiro, esses dois caminhos que nós vamos oferecer dentro desse que a gente chama de percurso formativo. Nós temos tanto os nossos webinars por área, que eu vou deixar para um segundo momento da minha fala, como a plataforma Semente para Professores. Então, eu vou falar primeiramente desse estágio, a plataforma Semente para Professores, insistindo que isso é para toda a comunidade dos professores. Muito bem. Como é que vai ser esse percurso que a Semente vai oferecer para os professores? Bom, a primeira coisa é que em 2021, nós vamos organizar um webinar que a gente chama de um start, um kickoff, um webinar de lançamento. Nesse webinar que nós vamos disponibilizar 4 datas para que os professores, as escolas possam escolher conforme a sua conveniência, nós faremos dois percursos dentro desse webinar. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho, dar um pouco de embasamento teórico sobre as competências socioemocionais. Isso que o Dr. Celso falou agora, que ele falou com uma certa rapidez, agora a gente vai falar com um pouquinho mais vagar, com um pouquinho mais de exemplos. E dentro desse webinar, a gente vai fazer esse convite para o professor participar da plataforma da Semente para os professores. Então, primeiro, o webinar que vai dar o start para esse curso. Muito bem. Depois desse webinar, quando o professor adentrar na plataforma, eu vou apresentar agora como é que é a plataforma por dentro, quais são os cursos que são oferecidos. Bom, por ano, nós vamos ter, no mínimo, 4 cursos que o professor pode fazer. Eu vou pegar um desses cursos como estrutura básica para que você entenda como é que vai ser o percurso em cada um deles. O primeiro curso que está aí é o curso de resiliência, que vai contar com 6 aulas. Bom, como é que é o curso de resiliência? A primeira coisa é que, nesse curso de resiliência, todos eles é oferecido para você as chamadas competências-alvo. Essas competências-alvo é para explicitar, é para dar luz, é para conferir intencionalidade ao trabalho da aula. Por exemplo, no curso de resiliência, a gente vai trabalhar sobre modulação de tristeza, determinação, persistência. Muito bem. É apresentado para você um roteiro dessas 6 aulas. Por exemplo, falando rapidamente, na primeira aula, a gente vai definir o que é resiliência no mundo de trabalho, a diferença entre resiliência e persistência. Na segunda aula, a gente vai buscar, por exemplo, fundamentação teórica nos estudos da doutora Carol Dweck, da Universidade de Stanford, que vai falar sobre estratégias para desafiar, por exemplo, a mentalidade fixa. Na terceira aula, a gente vai falar sobre os trabalhos da doutora Angela Duckworth, da Universidade de Pensilvânia. Nessa aula, a gente vai procurar identificar pensamentos distorcidos de falta de interesse. Na quarta aula, nós vamos falar sobre os trabalhos do Dr. Aaron Beck, sobre distorções cognitivas
essas distorções que superestimam os desafios, e quais são as estratégias para a gente identificar e desafiar essas distorções cognitivas. Na aula 5, os trabalhos do Dr. Martin Seligman, que vai falar sobre como a gente explica os eventos negativos na nossa vida e como que esses modelos de explicação acabam se perpetuando, dificultando a capacidade da gente sustentar os nossos esforços. E, finalmente, na aula 6, a gente vai colocar tudo isso em prática. Como é que os aprendizados das aulas anteriores a gente consegue colocar na prática? Então, a gente vai focar no trabalho da doutora Angela Ortigan, da Universidade de Nova York, que estuda tudo isso há mais de 20 anos. Só que tudo isso é apresentado na forma de um vídeo para você, um vídeo apresentando o curso sobre resiliência. Bom, eu entrei no curso, eu, Carrilho, já fiz, por exemplo, esse curso. A primeira coisa, me é oferecido um vídeo de introdução, explicando de onde vem resiliência, qual a importância de resiliência, por exemplo, no mercado de trabalho. Um vídeo curto convidando você, aquecendo, posicionando você diante do tema. Depois desse vídeo, é apresentado para você agora um vídeo teórico, que tem essa denominação para entender. Esse vídeo teórico, aí um vídeo de um pouco mais de fôlego, as bases teóricas, os artigos científicos que dão lastro para aquilo que a gente está trabalhando naquela aula, é colocado para você, numa linguagem acessível, provocando reflexões, fazendo a gente pensar nessas situações do nosso cotidiano. E depois desse vídeo, nós temos a nossa sessão para aprender. É uma aula. Então, a equipe que tá construindo essa plataforma, pedagogicamente, estrategicamente, começa a bolar uma série de questões, 3, 4 questões por aula, focando os principais aspectos daquele vídeo teórico, o para entender. Só que o bacana é que, na hora de responder a cada uma dessas questões, independentemente se você acerta ou se você erra, é oferecido para você um feedback. Por exemplo, suponha que nessa questão, eu assinalei, por exemplo, aí a alternativa A e fui confirmar e, puxa vida, eu errei. Então, eu recebo um feedback apontando o meu possível erro. Olha, pode ser que nessa alternativa é um vídeo no estilo vídeo Khan, em que aparece um tutor falando, olha, é possível que aqui houve confusão nessa terminologia. Se você tem ainda dúvida, eu sugiro que você dê uma olhadinha lá no vídeo. Por outro lado, se você acertou a questão, também é oferecido um feedback de tal forma que acrescenta um pouco mais no corpo teórico aquilo que você vem aprendendo. Então, toda a aula, após o vídeo, o para entender, você tem um conjunto de questões para verificação do seu aprendizado. Muito bem. Só que tem o seguinte... Alguém fala, Carrilho, muito bom, eu já gosto de ler sobre isso, eu gosto de aprender isso, mas como é que eu transponho isso para a minha vida prática? Então, nós temos um outro vídeo, que é o para praticar. Essa estrutura dessa aula se repete em todas as aulas. Esse para praticar escuta, como é que eu vou colocar esses aprendizados no meu cotidiano? Como é que eu posso levar, por exemplo, a minha vida pessoal para o meu ambiente de escola? Mas eu sei também, nós, professores, gostamos de estudar, gostamos de ler. Então, às vezes, a gente também precisa de um apoio de leitura. Então, em toda aula, você vai ter um texto que resume as principais ideias e indicam para você quais são as bases científicas que estão por trás daquilo que a gente está trabalhando. E ainda mais,
ao final da aula, depois do texto, ainda nós temos indicações, por exemplo, de livros, de filmes. Eu estou falando, por exemplo, da aula de resiliência. Para filmes que têm um contexto ligado à resiliência, um livro, ou mesmo o artigo científico que deu o embasamento teórico àquilo que a gente está falando, que a gente está propondo. Bom, essa estrutura se repete em todas as aulas. Por sinal, essa estrutura é a mesma estrutura que os alunos do ensino médio usam na sua plataforma, que depois o Butch também vai falar um pouquinho. E ao final de cada curso, o Programa Semente oferece para você um certificado. Bom, mas eu disse que são no mínimo 4 cursos por ano. Essa estrutura que eu acabei de apresentar se repete em todos os cursos. Quais são os outros cursos? Qual o percurso que a gente está falando dentro da plataforma? Bom, um próximo curso é para falar sobre o controle de impulso, manejo de raiva, vergonha e inveja, que tem lá as suas competências-alvo. Depois que você terminar esse curso, então a gente sugere, o percurso natural é que você faça regulação da preocupação e da ansiedade. E, finalmente, terminado esse curso, tem o curso sobre processo de julgamento e tomadas de decisões responsáveis. Esses são os atuais 4 cursos que nós já temos dentro da plataforma. E eu falo como experiência de que eu passei por esses cursos, são excelentes. Eu já consigo perceber nas minhas próprias aulas, mesmo em épocas de pandemia, que eu já consigo colocar aprendizados que eu tive nesse percurso formativo nessas minhas aulas. Bom, e que outros cursos nós estamos estruturando por aí? Nós temos outros cursos em formação. Nós temos, por exemplo, Empatia 1, o Empatia segunda parte, cada um com 4 aulas. Nós temos, de novo, vamos falar sobre o processo de julgamento e tomadas de decisões responsáveis. E, finalmente, um curso sobre foco. Muito bom. Veja, vou retomar o comecinho. Eu falei que a formação de professores tem 2 alicerces. A plataforma Semente para Professores, que foi todo essa parte que eu apresentei para vocês, mas existe também o chamado webinar por área. Gente, desculpa ser, mais uma vez, insistente. Eu estou falando para todos os professores. Eu, professor de física, eu tenho a seguinte dúvida. Puxa vida, como é que eu, na minha aula de física, eu consigo manter um diálogo com as competências socioemocionais, tanto para mim como indivíduo, como com os meus alunos? Como é que eu estabeleço esse diálogo entre as competências socioemocionais e eu, professor de biologia, consigo colocar isso na minha aula? Então, seria muito interessante se eu pudesse compartilhar as minhas experiências com outros professores, ou se eu pudesse conhecer boas práticas. Então, o Programa Semente vai estruturar em 2021 2 webinars por área. Por área, porque nós vamos juntar os professores, por exemplo, de Ciências da Natureza. Num outro momento, a gente junta os professores de Matemática e suas tecnologias, os professores de linguagem, os professores de ciências humanas. Esses 2 webinars, que terão 4 datas disponíveis para que a escola e o professor possam escolher o que é melhor, é justamente nesses encontros que você vai poder perceber quais são as boas práticas que a gente está colocando dentro das nossas aulas, sem ser necessariamente um professor aplicador. Eu trouxe aqui um exemplo prático para vocês. Eu, como vocês sabem, como eu falei, eu sou um professor de física.
eu vasculhei um determinado sistema de ensino, fui olhar a programação de um sistema de ensino, que é muito fácil a gente obter isso hoje em dia. E eu olhei lá que existe um módulo trabalhado na primeira série do ensino médio, que eu, por exemplo, não trabalho com esse público, que trata sobre origem do universo. E que tem lá 2 objetivos focados no aluno: confrontar teorias científicas a respeito da evolução do universo e compreender os princípios que norteiam o método científico. Achei interessante, e o próprio documento também oferecia como que esses objetivos estão linkados, estão ligados a uma competência diária da BNCC, que eu trouxe aí para vocês. Está escrito: analisar e utilizar modelos científicos propostos em diferentes épocas e culturas para avaliar distintas explicações sobre o surgimento e evolução da vida, da Terra e do universo. Eu não conheço o material, eu não sei que aula é proposta para isso, mas eu consigo vislumbrar, principalmente eu que passei por esse percurso formativo, eu acho que é possível a gente propor atividades ou propor metodologias que incentivem, por exemplo, a curiosidade dos alunos. Eu posso trabalhar em mim uma forma de desenvolver imaginação criativa para essas aulas. E também posso propor alguma atividade em que eu coloco isso para os meus alunos. Eu tenho certeza que, se eu sentar junto com professores de física, talvez a gente consiga construir um processo em que a gente vislumbre atividades ou mecanismo de propor essas atividades que a gente incentiva, por exemplo, essa abertura ao novo. E se eu estou achando que, em algum momento nessa minha aula, eu vou falar sobre as diferentes propostas para a evolução do universo, tanto em culturas distintas quanto em épocas distintas, eu tenho certeza que acho que é provável que eu desenvolva a empatia dos meus alunos, que eu consiga falar sobre respeito às outras culturas. Entenda, é possível a gente compartilhar isso. Então, a função dos webinars é isso: a gente compartilhar dentro da nossa comunidade as boas práticas. Vamos levar as competências socioemocionais, tanto do professor como para os alunos, nos ambientes dessas nossas aulas, na aula de física, na aula de biologia. Porque, vamos lembrar, os alunos estão tendo seus momentos focados com o professor aplicador. O professor aplicador também precisa passar por um processo de formação. Mas a formação do professor aplicador, isso eu deixo para o professor Bucci falar um pouquinho. Bucci, por favor, toca daí. Olá, Carrilho, tudo bem? Prazer ouvir você, ouvir o Celso. Sabe que todo mundo começou contando um pouco de história, e você sabe que eu, durante muito tempo, dividi tablado com o Celso e com o Carrilho. Não tive a oportunidade de fazer isso com o Felipe. Mas eu me lembro, eu começando a dar aula, entrava e via na lousa, sabe? Nome do Carrilho, depois Bucci, depois Celso. E o que eu me perguntava muitas vezes era: será que os alunos assistem a minha aula e ela está no mesmo nível, não é, das aulas do Carrilho ou do Celso? E eu gosto de contar isso, primeiro, para mostrar a admiração que eu tenho por vocês, mas principalmente para a gente conversar aqui com todo mundo que está nos acompanhando, numa relação de absoluta horizontalidade, né? Sempre que me perguntam o que o programa Semente tem de especial, de diferente, eu sempre digo: é um programa feito por professores, por gente que conhece o chão da fábrica.
E nem eu, nem o Carrilho, nem o Felipe, nem nenhum dos nossos autores teve uma formação socioemocional sólida na universidade. O Celso teve por outros caminhos, por causa da medicina, por causa da psiquiatria, e existe uma urgência. Essa é a grande questão, porque todos nós somos, em algum grau, professores de aprendizagem socioemocional. E talvez a gente tenha falado muito a respeito disso ao longo de toda a nossa vida, talvez sem método, né? O que o Programa Semente oferece, o que a Semente Educação oferece, aí plagiando o Gilberto Gil, em Aquele Abraço, é régua e compasso. A gente não vai dizer o que precisa ser ensinado exatamente, porque a BNCC faz isso, mas a gente vai principalmente no como. E aí, pegando um pouco desse gancho do Carrilho, eu queria começar com uma imagem que eu acho que é tão legal. Bom, você está vendo aí máscaras de oxigênio de um avião. E se você ouviu os nossos podcasts, se você acompanhou as nossas lives, enfim, as pílulas socioemocionais que nós gravamos, o Celso e eu usamos essa metáfora mais de uma vez. E por quê? Porque a gente diz que num momento como esse que a gente está vivendo e que a gente vai viver ainda por um tempo de pandemia, a gente tem que olhar primeiro para os adultos. E por isso que a fala do Carrilho foi uma fala inicial, né, voltada justamente para a atenção para o corpo docente como um todo. Porque quando a gente está num avião, a gente sempre recebe aquela indicação, né? Nós devemos primeiro colocar a máscara em nós para depois ajudar uma criança. Então, está todo mundo preocupado com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos alunos, com as nossas alunas. Mas se a gente quer realmente ajudá-los, e aí eu falo com você pai, com você mãe, eu falo com você professor, com você professora, a gente precisa cuidar da nossa saúde socioemocional. Bom, pensando nisso, eu queria, na verdade, bater um papo com vocês ainda sobre formação de professores. Mas eu queria, talvez, dar um passo além do que o Carrilho fez, porque o Carrilho falou da plataforma Semente Professores, falou dos webinars, né? Mas eu queria chamar a atenção, né, para um outro grupo de professores da escola, que são os professores aplicadores do Programa Semente. A primeira coisa que eu queria deixar bem claro é o seguinte: tudo, absolutamente tudo, que os professores como um todo da escola têm, os aplicadores do Programa Semente também têm. Só que os aplicadores do Programa Semente, eles são responsáveis também pelo desenvolvimento mais explícito e intencional das competências socioemocionais dos estudantes. Aí alguém vai me dizer, mas Butch, cada professor não pode fazer isso na sua própria aula? Sim, mas é muito importante que exista o que a gente vai chamar, tá certo, de um momento focado. O Programa Semente, ele é um momento focado de aprendizagem. Hoje, nós temos, então, um material didático, tá certo, que começa na educação infantil e vai até o final do ensino médio. São 14 séries, produzidas por um grupo de mais de 20 autores. Uma equipe multidisciplinar, que tem professor, que tem pedagogo, que tem psicóloga, que tem psicopedagogo, que tem psiquiatra. E por quê? Porque essa área da aprendizagem socioemocional é uma área, tá certo, por definição multidisciplinar. Então, a gente tem um ramo da neurociência, a gente tem um ramo da linguística, a gente tem alguma coisa que veio da psicologia, outra que veio da pedagogia, e essa equipe de autores está trabalhando, tá certo, a todo tempo, para que a gente tenha o melhor modo de desenvolver essas competências socioemocionais dos nossos alunos. Vocês querem ver? Existe uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos por um grupo, principalmente vinculado à Universidade de Chicago, que chegou à conclusão de que programas socioemocionais efetivos, eles tinham 4 características. E os americanos adoram criar esses acrônimos, não é?
Então, se criou aí o acrônimo SAFE. O que é um bom programa socioemocional? Quando ele é sequenciado, ativo, focado e explícito. Eu explico. Imagine que uma escola, por exemplo, teve um problema de bullying. Aí a escola contrata uma psicóloga para falar sobre casos de bullying. Isso vai diminuir a ocorrência desse tipo de agressão? Talvez nos 2 ou 3 primeiros dias. O que a gente sabe? Que esses momentos, tá certo, precisam ser sequenciados. Eles precisam ser espalhados ao longo do ano. Daí que a gente fala num programa de aprendizagem socioemocional. Segundo, e eu e os demais autores vamos falar bastante disso, eles têm que ser ativos. Não é uma aula expositiva. O aluno, a aluna tem que sair da sala de aula e perceber que ele pode aplicar aquilo no cotidiano dele. Terceiro, tem que ser focado. Quer dizer, eu tenho que ter um momento para discutir isso, sem prejuízo do momento em que os demais professores também podem reforçar esses aprendizados. E, por fim, ele tem que ser explícito. Então, eu queria destacar agora, tá certo? Essa expressão que eu vou usar bastante, a expressão momento focado. Quer dizer, o programa de aprendizagem socioemocional que nós oferecemos, o programa Semente, é um momento focado de desenvolvimento dessas competências dos alunos. E aí muita gente pergunta, quem dá aula disso? Professores da própria escola. Durante um tempo se imaginou que se eu trouxesse um profissional externo, super capacitado, ele poderia desenvolver essas competências com os estudantes. Não, não é isso que ocorre. E por que não é isso que ocorre? Porque o professor da própria escola, ele já tem uma empatia com os alunos. Então, o desafio do programa Semente é justamente esse. Se é um professor da própria escola que tem que dar esse curso, porque o impacto é uma vez e meia maior, eu preciso formar esse professor. E aí veja que essa formação aqui é uma formação específica para aqueles que são escolhidos como aplicadores. Então, a escola como um todo tem um tipo de formação, e o professor aplicador faz parte desse primeiro grupo. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter um aprofundamento para que ele entenda como desenvolver as aulas do programa Semente. E aí a gente vai ter os nossos encontros presenciais de formação. Pelo menos era assim que a gente trabalhava antes da pandemia. Nesses encontros, que ocorrem no início de cada ano letivo, a gente conversa com aqueles que estão dando o programa pela primeira vez e aqueles que já são usuários do programa, que fazem uma formação continuada. Mas não basta. Não é apenas em um dia de trabalho que um professor se torna preparado para dar aula do programa Semente. Por isso que a gente tem um manual do professor muito detalhado, com muita informação. Inclusive, ao final de cada aula do manual do professor, para todas as séries, absolutamente todas as séries, tá certo? O que vai acontecer? A gente tem uma sessão chamada Para Saber Mais, em que a gente dá a orientação de filme, de livro, enfim, para que o professor tenha mais informações. Se ele quiser passar isso para os alunos, não há problema nenhum, mas isso foi planejado para que o professor ganhasse mais condição de desenvolver esses conteúdos. Além disso, e isso eu posso dizer que é uma grande exclusividade do programa Semente, nós temos, veja bem o que eu estou dizendo, um vídeo de preparação para cada aula do programa Semente. São centenas de vídeos. E aí esse professor que está dando principalmente o curso pela primeira vez, no momento de preparar a aula, é como se ele tivesse uma conversa comigo, com o Carrilho, com o Celso, em que a gente vai dizendo o que está por trás de cada uma dessas atividades. Isso normalmente é o que fica escondido. Sabe aquela coisa do iceberg? A pessoa vê o livro do programa Semente e acha que o programa Semente é aquilo. Não, embaixo d'água tem muita, muita coisa. Por exemplo, os vídeos de professor que ajudam decisivamente nessa preparação de aula. Além disso, nós temos uma programação muito detalhada, ano a ano. Cada escola parceira recebe essa programação. E aí, eu vou mais longe, tá certo? Essa programação vem com a indicação das competências-alvo, lá da nossa tabela. Isso vai ser muito importante para a fala final do Dr. Celso. Então, a gente tem
como eu falei, programação para todos os níveis e a indicação das competências que a gente trabalha em cada aula do programa Semente. Uma coisa muito importante agora para os professores, para os gestores, para os mantenedores que estão me ouvindo. Tá, e qual é a quantidade de aulas que a gente tem no programa Semente? Bom, vamos lá? A coisa funciona da seguinte maneira, tá? Os nossos cursos, eles são divididos em blocos ou em unidades. Então, na educação infantil são 20 blocos, no Fundamental 1, 12, no ensino fundamental, anos finais, e no ensino médio são 4 grandes unidades, que totalizam, tá certo? 20, 24, 12 e 12 aulas por ano. Agora, é muito importante o que eu vou dizer aqui. Muito importante. Este é o número mínimo de encontros anuais que a gente precisa ter para conseguir dar o curso do programa Semente. Eu vou repetir: 20 aulas para educação infantil, 24 para o ensino fundamental, 12 aulas, tá certo? Para o Fundamental 2, né? 24 para o 1, e 12 aulas para o ensino médio. Ah, mas na minha escola eu gostaria de trabalhar semanalmente com o programa Semente, eu quero desdobrar isso. É possível? Como é que eu faço? Eu posso ser muito sincero com vocês. Até hoje, os pedidos de desdobramento ocorreram principalmente no ensino fundamental 2. No ensino médio, porque a gente tem uma plataforma, e no ensino fundamental e na educação infantil, porque é mais fácil fazer esse desdobramento, não houve esse pedido. Mas a nossa equipe de autores está a postos. Tá, mas em relação ao Fundamental 2, o que nós fizemos? Eu queria chamar, então, um depoimento, tá certo? Da Juliana. Juliana, que é aplicadora do programa Semente e uma das nossas coautoras. Ju, como é que a gente resolve esse problema? Fala aí para mim. Olá, meu nome é Juliana e eu sou professora aplicadora do programa Semente desde o ano de 2018. Trabalho com estudantes do Ensino Fundamental 2 e uma das coisas que me encanta no material é a possibilidade que nós temos de flexibilizar o nosso trabalho com as aulas. Quando eu comecei a trabalhar com o material, minha disciplina, ela atua, eu trabalho com uma aula chamada Projeto de Vida, em que nós temos uma aula por semana. E uma das coisas que eu senti é que em alguns momentos eu precisaria aumentar, desdobrar as aulas. E então, o programa passou a oferecer as atividades complementares. As atividades complementares nada mais são do que uma possibilidade que o professor tem de ampliar o seu trabalho. O material tem um número mínimo de aulas que precisa ser cumprido. No entanto, é possível aumentar a quantidade de aulas dentro do trabalho com o programa Semente quando nós usamos, por exemplo, as atividades complementares. Foi algo que os professores sugeriram, percebendo uma necessidade e que o programa Semente atendeu. E é muito interessante e enriquecedor para o nosso trabalho. Isso mostra a parceria que nós conseguimos ter e faz com que o trabalho do professor fique ainda melhor. Agradeço a Juliana por essas palavras. E aí eu aproveito para contar uma particularidade do programa Semente, né? Eu coloquei uma capa aqui do nosso material de 9º ano, então, do Fundamental, de 2018. Depois eu coloquei uma nova capa de 2019 e, finalmente, a capa de 2020. Veja que, no caso de 2019 e de 2020, inclusive, a data está na capa, assim como vai acontecer em 2021. Sabe por que eu gosto de dizer isso? Porque o programa Semente não trabalha com estoque de material. Todos os anos a gente faz reformulações, dentro, claro, do limite. Né? A gente faz novas edições de 3 em 3, de 4 em 4 anos, mas ajustes do material todos os anos. E por quê? Porque nós ouvimos a escola parceira. Eu acho que essa história que a Juliana conta é muito interessante, porque essas atividades complementares, então, que nós propusemos para a Fund 2, que dão flexibilidade para o professor aplicador, nasceram de uma necessidade prática. E é por isso que a nossa equipe de consultoria pedagógica está permanentemente, tá certo? Ouvindo os nossos parceiros. Essa construção é uma construção que se dá em parceria. E eu fico muito feliz de estar apresentando essa solução nossa, porque ela é resultado também do trabalho, tá certo? Das dezenas, das centenas de professores aplicadores do programa Semente.
Agora, muita gente às vezes pergunta, Butch, mas diz uma coisa, eu penso em ensino fundamental, em educação infantil, eu estou falando de crianças de 4, 5 anos, e depois eu penso no ensino médio, eu estou falando de um adulto, de alguém que tem quase 17, 18 anos de idade, não é? E aí? A programação é a mesma? Então, a gente trabalha com a famosa espiral do conhecimento. Os assuntos são os mesmos, mas os conflitos eles são adequados, a linguagem é adequada a cada uma das faixas etárias. É por isso que na educação infantil eu tenho um grupo de professoras especialistas naquela faixa etária, o mesmo no Fundamental 1, no Fundamental 2 e no médio. Agora, isso não significa que os assuntos mudam, muda o grau de complexidade, tá certo? As ferramentas que a gente dá para o aluno enfrentar situações difíceis na vida. Vocês querem ver um exemplo? Isso aqui é o nosso material para as criancinhas de 4 anos de idade. A gente fala sobre medo e sobre ansiedade. E dá uma série de orientações para a professora, para o professor, sobre como essa aula deve ser desenvolvida. Pois bem, lá na frente, no 2º ano do ensino fundamental, a gente também fala do medo, tá certo? Mas a gente já agrupa, tá certo? Com outras emoções do grupo das emoções desagradáveis, a tristeza e o nojo. Lá na frente, no 9º ano, eu volto a esse tema, já tratando da questão da intensidade das emoções, mostrando que preocupação é menos do que ansiedade, e ansiedade é menos do que desespero, são estados do medo. Eu trabalho com medo como uma família. E lá no 3º ano, tá certo, do ensino médio, eu vou mais para frente ainda, tá certo, e mostro mais estados do medo. Eu acrescento o receio e acrescento o pânico, tá certo, a toda essa discussão. O que eu quero mostrar para vocês é que existe, portanto, uma profunda coerência no nosso material. E essa coerência, tá certo, é o que tem sido a nossa marca registrada. No entanto, um ano como o ano de 2020 vai entrar para a história. Porque tudo que podia dar errado parece que está dando no ano de 2020. E nós, como educadores, nós, como professores, não estamos imunes, tá certo, ao que está acontecendo no mundo. A todo momento, nós somos bombardeados, tá certo? Essa é a verdade. Nós somos bombardeados com notícias, tá certo? Que nos preocupam, que aumentam a nossa ansiedade, que dão uma sensação, às vezes, tá certo? De desespero, do que fazer diante de tudo isso, em quem confiar. Tá certo? E aí o que eu posso dizer para vocês é que, claro, por um lado, eu acho que a pandemia nos assustou, não é? Mas por outro, ela trouxe algumas oportunidades. Por exemplo, para cada aula do programa Semente, o que a gente tem? A gente tem um vídeo, tá certo? Que foi planejado para que as professoras, os professores usem em sala de aula. Mas as crianças, os adolescentes podem assistir esses vídeos em casa. Então, o fato da gente ter esses recursos digitais foi muito importante, no momento em que o ensino online se tornou uma realidade. Lembremos que, no caso da educação infantil, a gente tem vídeos para pais e não exatamente para as crianças. No caso do médio, o Carrilho já falou um pouco sobre isso, nós temos uma plataforma de ensino digital, tá certo? Que já era usada antes da pandemia, mas que na pandemia se tornou uma necessidade. Então, esse caminho da digitalização do conhecimento é um caminho sem volta. E a Semente Educação nasceu digital. Bom, eu queria chamar, então, mais colegas para falar aqui. Né? Vamos começar com a professora Fernanda. A professora Fernanda também é aplicadora do programa Semente e é usuária da nossa plataforma de ensino médio. Fê, conta um pouquinho para a gente aí do que foi usar a plataforma durante a pandemia. Olá, eu sou a professora Fernanda, professora aplicadora do programa Semente no Ensino Fundamental 2 e no Ensino Médio, e sou também a autora de alguns vídeos que estão na nossa plataforma do Ensino Médio, essa novidade que o programa Semente trouxe para o ano de 2020. Nessa plataforma, nós temos uma videoaula de 15 minutos para cada aula da apostila. E nesses 15 minutos, nós temos primeiro um vídeo introdutório que explica a importância de discutirmos aquele tema, seguido por um vídeo um pouquinho
pouquinho mais longo que aborda as questões teóricas mais difíceis e mais pesadas do nosso conteúdo. Depois, nós temos 3 questões que nós podemos utilizar para entender o quanto que os nossos alunos absorveram daquilo que foi apresentado. O legal dessa plataforma é que nós podemos utilizá-la como tarefa, então a gente trabalha o conteúdo em sala de aula e depois pedimos para que o aluno faça a plataforma em casa, e aí a gente consegue, pelo sistema, né, que registra, saber quem fez e quem não fez, mas talvez a possibilidade mais interessante da plataforma seja a possibilidade de uma aula invertida, na qual nós pedimos para que o aluno faça a plataforma em casa e depois ele chega na sala, na aula, né, com esse conteúdo e com essa informação, pronto para um debate ou para uma discussão, que costuma ser a parte mais atrativa das aulas do programa Semente, não é? Além disso, nesse momento de pandemia, essa plataforma caiu como uma luva, né? Enquanto estava todo mundo se adaptando com essa quarentena, com o EAD, os nossos alunos continuaram tendo acesso ao nosso conteúdo por meio dessa plataforma, né? Já que eles aprenderam a utilizar a plataforma antes do momento da quarentena, certo? O que é muito interessante desse depoimento da Fernanda é que ele mostra como nós, da Semente Educação, pensamos como professores. A plataforma veio para ajudar o colega, ajudar, tá certo? A colega a enfrentar esse momento de dificuldade. Porque é muito importante que a gente compreenda isso. A gente tem que focar no bem-estar do professor, e o Carrilho falou um pouco sobre isso. Mas eu tenho que transmitir isso de alguma forma para o aluno. E o recurso digital se tornou uma realidade num momento como esse. E aí eu vou mais longe. Eu acho que tem uma outra problematização, porque esse tipo de ensino híbrido coloca mais em evidência ainda a importância de a gente dar para o nosso aluno uma formação digital, uma alfabetização digital, porque não é porque os nossos alunos são nativos digitais que eles fazem bom uso das redes sociais, ou que eles estão imunes, por exemplo, a fake news. Então, isso também é discutido no nosso material, e eu queria trazer aqui o depoimento de mais um colega, autor do programa Semente, meu grande amigo, jornalista de formação, mas também mestre em linguística e professor de filosofia, tá certo? Felipe Leal, fala um pouquinho para a gente dessa questão da alfabetização digital dos nossos alunos. Já tem algum tempo, nós sabemos que vivemos na era da informação e na era do conhecimento. Então, nunca antes tivemos tanto conhecimento sendo produzido e tanto conhecimento disponível. E disponível para qualquer um que tem acesso e tem os mínimos recursos necessários. Tudo isso, é claro, traz um monte de benefícios para a educação. Então, a gente não pensa na escola hoje como a única reprodutora ou produtora ali de conhecimento para os estudantes, para os jovens. Nós vemos a escola como tendo um papel de guia nesse mundo de acesso ao conhecimento. Por quê? Junto com todos esses benefícios que a internet trouxe, nós sabemos que vieram também dificuldades, como as fake news, a desinformação. Então, por exemplo, no âmbito da pandemia, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, fala de uma infodemia, uma abundância de informação que existe, mas que as pessoas não sabem exatamente o que é verdadeiro, o que é falso, no que é que elas podem confiar. Então, nosso trabalho no Semente com a cultura digital tem muito a ver com preparar melhor os nossos estudantes para esse cenário. Então, nós temos trabalho específico relacionado à leitura de fake news, quais são os tipos de fake news, por que é que elas são produzidas. Tudo isso vai permitindo um acúmulo no âmbito do pensamento crítico. E mais do que isso, a gente tenta entender o fenômeno das fake news até com algumas características psicológicas do ser humano, né? Por exemplo, uma coisa que a gente chama do viés da confirmação. Então, uma das coisas que faz com que as pessoas aceitem notícias falsas é quando essas notícias falsas reforçam seus próprios pontos de vista. Então, é preciso que nossos alunos saibam o que é esse viés da confirmação e como eles podem lidar com ele. Então, por isso, o trabalho com a cultura digital começa desde o fundamental, se estende para o ensino médio e vai sempre nessa direção do desenvolvimento do pensamento crítico e autônomo para os alunos. Bom, quando a gente pensa em adolescentes, né, em pré-adolescentes, acho que isso faz todo sentido.
Mas aí eu tenho um pai, uma mãe, uma professora nos ouvindo e diz assim, poxa, mas e os pequenininhos, né? Como é que eu posso atendê-los durante a pandemia? Uma das coisas que a gente fez, e foi muito importante, foi a questão da contação de histórias, que, aliás, vai ser agora algo permanente no nosso material. Eu queria que a Selma falasse um pouquinho sobre isso. Vamos lá, Selma? Estou aqui para destacar a importância das histórias que constam no nosso material. Todas foram produzidas pelos autores do programa e estão vinculadas aos temas trabalhados. Durante a pandemia, usamos a tecnologia para a contação de histórias, com os objetos inanimados, fantoches, áudios com ilustrações, orientando professores e professoras que puderam contar com mais essa ferramenta que foi disponibilizada na plataforma do programa Semente, para ilustrar, ajudar e fazer compreender melhor os assuntos abordados na aprendizagem socioemocional. Em 2021, vamos disponibilizar as histórias com mais novidades, para inspirar professores e professoras e motivá-los na sua prática. Sem esquecer, é claro, do nosso foco, que são os alunos, para que eles possam aprender de maneira lúdica e prazerosa. Bom, e aí eu posso começar a falar para vocês de novidades mais específicas, então, para o ano de 2021, né? Nós teremos, em 2021, um material completamente novo de Fundamental 1. E o que a Selma falou da questão das histórias, eu acho que é só um spoiler, não é? Para quem já é usuário do nosso material, eu acho que tem algumas coisas interessantes, né? Primeiro, cada aula, tá certo? Do material, cada bloco de aulas ganhou uma abertura, como a gente chama, que pode ter uma história em quadrinho, uma música, que pode ter um jogo, e a gente também criou sessões novas, não é? Acompanhando um pouco do que a BNCC preconiza para cada faixa etária. Basicamente, a gente criou uma sessão na sequência da abertura da aula, em que a gente parte do conhecimento do aluno para construir, não é, a conceituação abstrata, e depois a gente faz, mais ao final da aula, uma recolha. Então, depois você pode pedir aí para os nossos consultores apresentarem para você um pouquinho dessas novidades desse material. E uma grande novidade desse material é o trabalho com o jogo, é a dimensão lúdica do aprendizado. E nós trouxemos várias autoras novas para esse grupo, enfim, Luzia, Fernanda, Fabienne, Sandra, vocês vão conhecer, né, a Carla, todo esse pessoal aí em próximos encontros que a gente vai ter, mas eu queria especificamente que a Sandra falasse um pouquinho dessa questão do lúdico, não é? Ela que é psicopedagoga e especialista, tá certo, no uso do jogo como ferramenta pedagógica. Conta aí pra gente, Sandra, como é que isso vai aparecer no nosso material de ensino fundamental. Um de nossos objetivos tem sido trabalhar com as atividades lúdicas, jogos, as brincadeiras, para promover a aprendizagem socioemocional, oferecendo aos alunos momentos agradáveis e divertidos. Nas últimas décadas, muito se discutiu sobre o papel do jogo como um recurso pedagógico. E é verdade que quando se constatou a eficácia desse tipo de atividade para promover a aprendizagem das mais diversas áreas, esse tipo de atividade ganhou muito espaço no meio educacional. Além disso, sabemos da riqueza que temos ao oferecer a oportunidade de interação entre pares com as crianças e também do papel ativo dos alunos nas mais diversas idades. Sabemos também que nesses momentos lúdicos, todos podem desenvolver as emoções que fazem parte desse momento, como aprender a ganhar e perder, ou ainda manter o foco para chegar ao final do jogo. O fato é que nós acreditamos que podemos oferecer a promoção de habilidades de forma intencional usando esses recursos. Por isso, temos criado jogos diversos de acordo com os blocos de atividade do programa, oferecendo jogo de carta, de dado, de tabuleiro, de percurso.
temos resgatado também algumas brincadeiras, contextualizando-as para que deem oportunidade de todos pensarem sobre as suas emoções. No material do 2º ano do ensino fundamental, por exemplo, trazemos o jogo de cartas Adivinhe Quem Sou. A criança deverá adivinhar qual a emoção que está presa na sua testa. E para isso ela poderá fazer 3 perguntas para os colegas que estão brincando com ela. Que delícia poder aprender, trabalhar as emoções brincando com as pessoas que a gente convive, não é mesmo? Nesse sentido, acreditamos cada vez mais que esses materiais lúdicos também poderão ser utilizados em outros momentos, tanto na escola como em casa, dando continuidade a esse trabalho com as habilidades e promovendo ainda mais uma educação socioemocional de qualidade. E na esteira do que a Sandra falou, eu acho que tem uma outra questão que é muito relevante e que eu comentei lá atrás, que é a importância da metodologia ativa de aprendizado. E para isso, às vezes, mesmo o nosso material impresso, físico, ele pode ser desmontado. A gente tem atividades destacáveis, exatamente para deixar claro que a aprendizagem socioemocional, ela ultrapassa os muros da escola. Eu queria que a Patrícia, então, que é nossa autora também de Educação Infantil e de Fundamental 1, falasse um pouquinho sobre essa questão. Vamos lá? As propostas trazidas pelo material do Programa Semente são baseadas na aprendizagem significativa e têm como principal ferramenta as metodologias ativas de aprendizagem. É por isso que o aluno é convidado o tempo todo a refletir sobre seus próprios sentimentos e emoções e compartilhar suas vivências com seus pares. Através desse compartilhamento, os alunos são convidados a construir novos conceitos e a aplicar esses conceitos em atividades muito simples do cotidiano, atividades que são sempre muito comuns e significativas para cada faixa etária. Quer ver um exemplo? No 1º ano, montando um sorvete, os alunos são convidados a compartilhar com a sua família tudo o que aprenderam sobre a capacidade do cérebro em aprender cada vez mais. Eles veem que os exercícios e os desafios são importantes para o cérebro e fazem com que você fique cada vez mais inteligente. Já as dificuldades e os erros são vistos como uma forma de chegar até o acerto, a chegar ao sucesso. É importante que os alunos aprendam a aprender com o erro e assim se tornarem protagonistas dessa aprendizagem. Já no 2º ano, com a proposta de escrever pequenos recados elogiando o outro, eles percebem a importância do elogio como uma motivação, a importância do elogio na valorização do outro e das suas ações. Assim, eles, além de desenvolverem a própria empatia e de se reconhecerem no outro, eles também percebem a importância de motivar e de estar sempre valorizando aquilo que é bom em si e no outro. Bom, e o meu objetivo, né, de pedir para tantos autores do programa, né, fazerem essas pequenas falas, é justamente para mostrar que tudo o que a gente faz é uma imensa criação coletiva. Isso não nos exime, claro, de cometer erros, mas pelo menos eu acho que mostra a nossa disposição em acertar. E saibam, veja que coisa, que muitos desses autores, dessas autoras que nós trouxemos, tá certo, para a Semente Educação, eram aplicadores do programa em escolas parceiras. Tanto a gente ouve o que os nossos parceiros contam, que alguns dos seus professores se tornam depois nossos autores. Lá no começo da nossa conversa, o Celso falou que a gente teria como se fosse um triângulo com 3 vértices. O Carrilho focou na formação de professores. Eu peguei o gancho, falei da formação do aplicador e me centrei na formação do aluno. O aluno, portanto, para a Semente Educação, ele tem 2 grandes espaços de desenvolvimento das competências socioemocionais. O momento focado, que são justamente as aulas do programa Semente, e os webinars, que preparam os professores das demais disciplinas para também desenvolver essas competências. É isso que a gente quer dizer quando a gente falava de colocar o aluno no centro desse processo. Bom, eu passo a bola de volta, então, para o Felipe.
E a gente tem mais uma parte importante, né, da nossa solução, talvez a mais importante, por isso a gente deixou para o final, né? Felipe, assume aí. Obrigado, professor Butti. Exatamente a mais importante, porque se estão encantados e encantadas com tanto trabalho, dedicação e envolvimento de tantos parceiros, tantos professores, o impacto em tantos alunos, tantas famílias. Falamos de alunos, formação para professores aplicadores, formação para os professores em geral da escola, o impacto da comunidade escolar como um todo. Agora nós voltamos a um tema, e nunca deixamos de lado, mas agora de uma maneira vanguardista, digo, de largada, porque nós retomamos o desafio da medição da aprendizagem socioemocional e com muita ciência. Fundamos o programa Semente com estudos acadêmicos na área, desenvolvemos esses anos todos nas premissas da melhor literatura nacional e internacional, e como disse o professor Butti agora, nós teremos aí o ápice da apresentação de hoje, talvez a grande novidade, como disse o professor Eduardo Calbucci, mas antes de passar a palavra novamente ao Dr. Celso, reforço apenas uma informação: as perguntas que estão sendo lançadas aqui no chat serão respondidas oportunamente, então deixe o seu contato se você tem alguma dúvida, né, lançou alguma pergunta, e eventualmente retornaremos com muito carinho aí, com muita satisfação, tá bom? Dr. Celso, venha para nós, portanto, apresentar, exatamente falar sobre este título, a medição das competências socioemocionais, o que é e como funciona a plataforma S, como disse o professor Eduardo Calbucci, a grande novidade, talvez, a maior delas para o ano de 2021. Vamos juntos. Obrigado, Felipe. Eu acho que esse é um momento em que a gente talvez apresentar o ápice de um trabalho que junta tudo. Eu acho que dados para decisões pedagógicas, eles são fundamentais. O desafio para isso é que isso tem que ser feito com uma seriedade brutal. E eu acho que a gente conseguiu as pessoas corretas para fazer isso. Eu vou pedir um depoimento do Bruno. O Bruno Damasio, vocês vão ver que ele é um jovem. Eu o conheci por causa das pesquisas, mas ele é simplesmente daqueles jovens brilhantes. Ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre, doutor, com especialização na Universidade de Bolonha, na Itália. Em quê? Em psicometria. O Bruno, um dos artigos sobre análise fatorial exploratória, o Bruno é um dos autores mais citados nessa área. Vamos escutar um pouco o Bruno. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Bruno Figueiredo Damasio, eu sou psicólogo, mestre e doutor em psicologia, professor do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou pesquisador colaborador do programa Semente, responsável pela parte científica do programa. Conheci o Celso e a equipe do programa Semente em 2016, quando fui convidado para gerenciar a avaliação da efetividade da intervenção do programa. Me lembro que quando eu conversei com o Celso, eu falei da importância de a gente ter uma avaliação muito robusta, sem nenhum tipo de viés. A resposta do Celso foi muito clara. Ele disse: é exatamente por isso que nós estamos lhe convidando. É importante destacar que essa conversa com o Celso e a equipe do programa Semente foi em 2016. O programa ainda não estava em execução. Isso mostra o quanto a pesquisa científica, o quanto a cientificidade do programa sempre foi uma prioridade. Isso, na verdade, me deixa extremamente feliz. Eu, particularmente, acredito que não deveria existir nenhum tipo de intervenção sem avaliação de efetividade. Quando você não tem dados que atestem se a sua intervenção funciona ou não, você não sabe quais são as potencialidades do seu programa, quais são as limitações. E, acima de tudo, você não sabe se o seu programa ele é benéfico ou prejudicial. Então, me deixa muito feliz e satisfeito, e, na verdade, muito honrado fazer parte do programa Semente. Avaliar a intervenção, a sua própria intervenção, é um ato de extrema coragem, porque você se coloca à prova. E são pouquíssimos os programas que fazem isso. Então, desde 2017, a gente tem dados de
dezenas de milhares de alunos que atestam, na verdade, que o programa Semente ele é extremamente eficaz na capacidade de ampliar os níveis socioemocionais, de habilidades socioemocionais de estudantes do ensino fundamental, do ensino médio, e também algumas evidências já atestando a sua efetividade para ampliação das habilidades socioemocionais de adultos. Na verdade, hoje a gente não tem mais dúvidas. O programa Semente ele é extremamente eficaz, ele é extremamente efetivo. Para a gente avaliar esses níveis de habilidades socioemocionais, a gente utiliza uma área da psicologia que se chama psicometria. A psicometria é uma área que associa os conhecimentos do funcionamento psicológico associado à matemática e à estatística. A psicometria ela é a grande responsável por tornar a psicologia uma ciência, que foi responsável por fazer com que a psicologia se diferenciasse de outras áreas, como, por exemplo, a filosofia. A psicometria tem aproximadamente 120 anos de existência, mais ou menos o mesmo tempo de existência da psicologia enquanto ciência, e a gente pode dizer hoje que nós temos métodos extremamente robustos, que a gente consegue avaliar essas nossas pesquisas quantitativas de uma forma muito precisa. Nós temos hoje uma série de indicadores que vão avaliar a validade das nossas medidas, a confiabilidade das respostas do grupo e também dos indivíduos em particular. Então a gente utiliza, tudo que a matemática, tudo que a estatística desenvolveu, aplicando isso às pesquisas em fenômenos psicológicos. O programa Semente está na vanguarda de programas de intervenção em habilidades socioemocionais, não só do Brasil, como no mundo. Hoje eu posso dizer, pesquiso isso há bastante tempo, trabalho com psicologia positiva há bastante tempo, e eu posso dizer que o programa Semente ele tem um nível de países de primeiro mundo, sem sombra de dúvidas, na verdade. Então é isso, gostaria de dizer que eu fico muito honrado, muito satisfeito, muito feliz de fazer parte do programa Semente, e tenho certeza que o alicerce científico no qual o programa Semente se baseia vai fazer com que, embora a semente já tenha germinado, ela nunca deixe de ser uma semente, porque a gente vai estar o tempo inteiro buscando novos desenvolvimentos, buscando novos aprimoramentos. Então, aquela ideia de semente que germinou e virou uma árvore, na verdade, para o programa Semente, embora eu acredite que a árvore já seja extremamente frutífera, continua sendo uma semente para que a gente possa pensar no programa como se fosse sempre o primeiro dia, como se fosse sempre o dia em que a gente acorda e pensa, hoje é dia de trabalhar bastante, hoje é dia de melhorar, hoje é dia de se desenvolver. Então é isso, pessoal. Fiquem bem, um grande abraço. Sou extremamente feliz e satisfeito de fazer parte do programa Semente. É maravilhoso esse sotaque do Bruno, e para nós é uma honra a gente ter essa... que é o jeito que a Semente trabalha, um jeito profissional, correto e mirando resultados. A gente precisa levar isso a sério. E é dessa base que nasce a Plataforma S. O que é a Plataforma S? A Plataforma S, ela é um percurso, são 8 aulas, em que a gente vai, em cada aula, discutir 1, 2, até no máximo 3 competências. A ideia é que nas 8 aulas sejam avaliadas as 17 competências. E quando a gente fala avaliada, na verdade é um pouco mais do que isso. Como é que vai funcionar? Primeiro, para o ensino fundamental, anos finais, ensino médio e para adulto. Quando você entra na plataforma, vamos pegar o exemplo. Vem um vídeo explicando o que é a competência e qual que é a ideia dessa explicação, para que cada vez mais a gente comece a uniformizar linguagem. Que quando a gente falar determinação, a gente saiba que estamos falando de uma competência da família da autogestão, do que é essa determinação, por que ela é importante, algum exemplo. Ou seja, a plataforma ela tem uma importância grande de pontuar bem para mostrar o que é aquela competência, por que é importante. E aí virão algumas perguntas, 4, 5, 6, 7, varia de acordo com a competência, que usa todos aqueles padrões de psicometria. São escalas de autorrelato, em que você tem diferentes intensidades de concordância com a afirmação que está ali em cima. O rigor que está por trás disso é algo muito sério.
E, aliás, nós fizemos uma live falando sobre isso, algumas das coisas que estão por trás dessa medição. O fato é que depois que termina de responder, virão 2 resultados. O primeiro é um grid daquela competência. O que significa isso? Se você tiver, por exemplo, a terceira fila, significa que o seu grau de desenvolvimento naquela competência para a sua faixa etária, você está mais desenvolvida que 1/4 de pessoas da mesma faixa etária. Mas tem pelo menos metade de pessoas mais bem desenvolvidas com você. Isso é importante para a gente saber em que localização do grupo estamos. Mas o mais importante é a segunda informação, que dá a intensidade do grau de desenvolvimento na forma de um Wi-Fi. Quanto mais intenso o sinal, mais desenvolvida é aquela competência. E se você observar ali no cantinho em vermelho, vem um feedback para isso. Esse feedback é exatamente para como você vai olhar essa história. Por exemplo, a plataforma S, ela vai dar um resultado a partir de uma autoavaliação. Ou seja, vai dar um resultado de autopercepção. Vai mostrar como a pessoa se percebe em relação àquela competência. Mas por que ela é tão importante? Se você agora sabe mais ou menos um cheiro, porque o que é a plataforma S para o usuário? Ele é um espelho psicométrico. Ele tem todos os limites, como qualquer medição que a ciência vai fazer, mas ele é um espelho que, mesmo que embaçado, te dá um cheiro do grau de percepção que você tem a respeito do seu grau de desenvolvimento. Aí você vai no dia a dia. Eu sei, por exemplo, o que é determinação, eu sei o que é importante, e eu sei que na minha avaliação eu estou aí quase com o Wi-Fi cheio. Agora, será que é assim que eu me comporto? Começa a checar no dia a dia. E aí cairão 2 possibilidades. Possibilidade 1, você, de fato, é como você se percebe. Possibilidade 2, não, eu acho que eu sou menos determinado. Em ambas situações, nós conseguimos o que queríamos, o autoconhecimento. A plataforma S permite ser um espelho psicométrico para o usuário, para dar uma ideia do grau de desenvolvimento dessa competência. Ou seja, a gente vai poder começar a acompanhar quais são meus pontos fortes, quais são meus pontos fracos, baseado em evidência científica. E lembrando que esse percurso do feedback, ele acontece igualmente para os 3 níveis. O que eu estou falando ali para o adulto também acontece para o fundamental, anos finais, e para o médio. E você, à medida que você vai completando as competências de uma mesma família, você vai ter os relatórios de como está cada uma das competências e o da família como um todo. Como está a sua autogestão. É esse acompanhamento que permite você começar a observar, opa, calma aí, eu preciso melhorar a minha organização. Onde eu posso ir atrás disso? Eu fico imaginando isso, e para nós é um orgulho muito grande, porque é um sonho que eu tenho desde criança, imaginar alguma coisa que pudesse me dar algumas dicas de, primeiro, o que eu posso aprender, porque tudo que está aqui a gente pode aprender, e qual que é como eu estou em cada uma dessas histórias. E para a escola? Para a escola, os dados que vão ser fornecidos são dados que vão permitir que a gente consiga agora usar esses dados para valer. Por exemplo, aqui a gente vai ter em autogestão como é que está o desenvolvimento, a distribuição dos alunos. Você vai ter como está por competência. Então, como é que está o grau de desenvolvimento dos seus alunos? A gente tem, por exemplo, isso para várias competências, só para exemplificar, mas, por exemplo, isso aqui, tudo que vocês estão vendo são print screen da plataforma S, já dela em loco. Na hora que você olha aqui, por exemplo, isso que a gente chama de circunplexo da aprendizagem. Se você observar, o verdinho é o grau de desenvolvimento da competência da família da autogestão, das competências da família da autogestão, e em roxinho da abertura ao novo. O que eu tinha mostrado lá atrás? Os dados mostram que essas 2 famílias estão mais correlacionadas com desempenho acadêmico, por exemplo. Então, dá uma olhada. Aquele número 30 ali em cima, os 66% dos alunos, são alunos que têm abertura ao novo bem desenvolvida
e autogestão bem desenvolvida. São alunos que são criativos, propõem ideias e voltam com coisas. Eles apresentam algo, eles são organizados. Em compensação, a gente tem 10, por exemplo, que tem a autogestão mais bem desenvolvida, mas a abertura ao novo não tão desenvolvida. O que isso acontece? São alunos que você precisa, eles fazem tudo que você pede, mas você precisa orientá-los e estimulá-los, porque se nós não tomarmos cuidado, autogestão bem desenvolvida e imaginação criativa pouco desenvolvida, a gente pode ter o perfil do teimoso, que não desiste, mas tem dificuldade de achar estratégia. E aí muda as estratégias que o professor pode se apropriar para lidar com isso. E na BNCC, a gente vai colocar trabalhar de forma efetiva. Por quê? A gente já tem um mapeamento de quais são os ingredientes socioemocionais dos componentes da nova Base Nacional Comum Curricular. Por exemplo, lá na Base Nacional Comum, a segunda competência que eles pedem é pensamento científico, crítico. Essas competências, pensamento criativo, crítico, o componente, os ingredientes socioemocionais são curiosidade, determinação, persistência. Como é que está cada aluno em relação a isso? A distribuição dos alunos. E por que esses relatórios são tão importantes? Porque agora que a gente tem, tanto para professor quanto para aluno, a plataforma S dando dados para a gente, porque se por um lado o autorrelato pode ter algum viés, o aluno responde, alguns vão responder um pouco mais ou a menos, é por isso que não tem validade nenhuma, o aluno individual. Para o aluno, o importante é ele perceber, é a resposta que dá para ele. Mas na hora que você pega um grupo grande, o que respondeu um pouco a mais, pouco a menos, isso acaba diluindo, e a gente tem dados para olhar para uma escola e mudar o nível da assessoria, da consultoria pedagógica. A gente pode olhar a escola e falar, olha, competências da amabilidade reduzida estão muito associadas com problemas disciplinares de bullying na escola. Antigamente, a gente olhava isso, a escola está com problema, o que a gente faz? Na hora que você confirma isso, que atividades temos na escola para fazer isso? Lembra, as atividades estão todas tagueadas. Isso muda o patamar de intencionalidade. Cada aula tem quais competências-alvo que ser respondidas. E à medida que os professores vão cada vez mais ganhando linguagem a respeito disso, percebendo o seu espelho psicométrico, isso potencializa o aprendizado deles na plataforma Semente Professores e potencializa o aprendizado nos webinars. A linguagem começa a florescer. Observa como a plataforma S, ela potencializa isso. O mesmo acontece com os alunos. Os alunos com a plataforma S vão ganhando linguagem, isso potencializa o momento focado, começa a perceber a intencionalidade, perceber onde ele quer chegar. E potencializa também a linguagem nas outras disciplinas. O professor de física agora está usando a mesma linguagem. Ou seja, a plataforma S, ela funciona como se estivesse turbinando esse processo. As engrenagens começam a girar de modo efetivo. Então, quando a gente fala numa solução, o que é a solução Semente? É o programa Semente que você está vendo aí, na sua versão 4.0. Temos muito que aprender, mas a gente já aprendeu muito nessa jornada. Esse material que a gente está trazendo agora para o professor e para o aluno, ele consegue ser amarrado totalmente com a plataforma S, que passa a gerar um sistema muito claro de realmente levar a aprendizagem socioemocional para a escola. Porque, sim, é possível. E é possível porque pessoas como o Butch decidiram embarcar nessa história. Eu sempre brinco que é o segundo louco o mais importante. Porque o primeiro louco está lá pulando, falando, não chama atenção. Vem um segundo louco que também fala, olha, isso é possível, e a coisa se torna realidade. Passa a bola para o meu irmão Butch. Legal, Celso. A gente preparou tanto o evento de hoje, porque, no final das contas, o nosso objetivo é continuar a fazer o que a gente sempre fez, que foi compartilhar conhecimento. A possibilidade da gente envolver todos os professores da escola na aprendizagem socioemocional, o permanente aperfeiçoamento do programa Semente,
a direção cada vez mais para o ensino híbrido, para o digital, e agora a plataforma S, mostram, né, que em 4 anos eu acho que a gente conseguiu fazer muita coisa. E a gente conseguiu exatamente porque a gente tem uma equipe sensacional. O Carrilho se apresentou falando que era professor de física, né? Felipe, para quem não sabe, é historiador. Celso deu aula de química durante muito tempo e eu sou professor de português. E eu não consigo, né, deixar um evento como esse terminar sem um pouquinho de arte, né? Existe um livro do Carlos Drummond de Andrade, foi publicado quando ele fez 80 anos de idade, o livro Corpo, dos últimos livros do Drummond, né? Se eu não me engano, um pouquinho antes do Amar se Aprende Amando, que acho que foi o último, talvez, publicado em vida. E nesse livro existe um poema chamado Verdade, que é um poema que eu já vi em vários lugares diferentes, mas eu acho que a gente faz aqui uma leitura muito, muito particular e especial desse texto. Vale a pena você acompanhar, eu tenho certeza de que você vai gostar. O poema diz assim: a porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim, não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil de meia verdade, e sua segunda metade voltava igualmente com meio perfil. E os dois meios perfis não coincidiam. Arrebentaram a porta, derrubaram a porta, chegaram a um lugar luminoso onde a verdade esplendia seus fogos. Era dividido em 2 metades, diferentes uma da outra. Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. As 2 eram totalmente belas, mas carecia optar. Cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia. Eu acho que esse poema é interessante porque ele fala de tantas coisas ligadas à aprendizagem socioemocional, mas ele fala de um dever que a gente tem de escolher. E muitas vezes nós temos uma mania de ver o mundo de maneira binária. É preto ou branco, é 0 ou é 1. E, na verdade, talvez essa seja a maior contribuição da aprendizagem socioemocional. Não, tem uma coluna do meio aí, viu? Tem um cinza. E o que a gente pode mostrar, na verdade, é que quanto mais pessoas olham um objeto, mais a gente pode aprender sobre esse objeto. E é a soma desses pontos de vista que, se não vão me mostrar a verdade, que talvez não existam, eu acho que é a única forma científica que a gente tem de se aproximar dela. Portanto, o que o programa Semente faz é isso. Talvez a gente tenha uma verdade multifacetada, mas a gente foi buscar a contribuição da linguística, da psiquiatria, da psicologia, da pedagogia, da psicometria especificamente, da psicopedagogia e de cada uma das disciplinas do ensino tradicional. E dessa soma de visões de mundo, a gente está construindo, faz 5 anos, a nossa verdade. E a gente só conseguiu isso porque a gente tem 50 mil alunos, a gente tem 50 mil famílias, a gente tem milhares de professores, coordenadores, mantenedores que estão do nosso lado. Eu tenho certeza de que esse é só o começo de uma história que está começando hoje. E o ano de 2021 promete, e promete muito para todos nós. Felipe, assume aí para fazer o encerramento. Depois deste ápice maravilhoso, quem sou eu para falar mais alguma coisa? A única palavra que eu deixo é de extrema gratidão a todos os palestrantes, a todos os parceiros, aos professores, aos gestores, aos pais, aos alunos que nos acompanham e às pessoas que acreditam que a aprendizagem socioemocional pode entregar uma geração mais resiliente, com mais determinação, com mais galhardia, com mais empatia para enfrentar o século XXI. E aí já respondo a uma inquietação aqui do chat. Sim, esta live, este encontro, este C-Meeting ficará gravado e ficará disponível no nosso canal do Programa Semente no YouTube. Portanto, ramifiquem
esta live, este meeting para quem bem desejarem, convidem pessoas para que assistam, e é exatamente isso. Nós podemos juntos e juntos somos mais fortes, é possível, com aprendizagem socioemocional e com muita seriedade. Aí, passando os nossos contatos, reiterando, YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram, nos sigam. Um prazer enorme, uma gratidão imensa depois de um dia maravilhoso. Um grande abraço e nos vemos na próxima oportunidade com o ano de 2021 maravilhoso. #tamo junto. Até mais, gente.